privilégio, nesse final de ano passado, de uma viagem com um grupo de mais ou menos 15 irmãos em Cristo. E o que aconteceu foi que nós fomos pegos de surpresa logo de cara, que uma pessoa que estava conosco um dia antes teve um problema físico no joelho e precisou levar uma bengala. E ela estava muito, assim, com bastante dificuldade se ela não iria dar trabalho para nós. Uma viagem longa, né? E então, com aquela bengala, ela começou a andar, o grupo a ajudava, mas dentro de 2, 3 dias ela já se sentindo bem melhor, e daqui a pouco ela não estava mais usando a bengala. Mas no contexto da viagem, alguém teve um entorse num dos pés, e de novo a bengala foi útil. Mas em toda a viagem essa bengala foi um fator de muita brincadeira, mas ela foi importante para aquele momento, e inclusive nessa viagem essa bengala quase que ficou em Roma, na volta. E o texto bíblico tem um episódio interessante a respeito de Jacó, que está lá em Hebreus capítulo 11, e diz o seguinte: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, ele adora a Deus. Logo em seguida, Jacó, diz o texto bíblico que ele expirou. Interessante, antes de morrer, o texto bíblico diz que ele estava ali abençoando 2 netos, mas com a mão na bengala. Essa bengala é a história de Deus na vida de Jacó. Jacó viveu um tempo da sua vida enganando e sendo enganado, até que ele luta com um anjo. Ele tem uma experiência que é incomum para todos nós, lutar com um anjo, e o texto bíblico parece que traz uma ideia de que ele até venceu. Mas ele saiu dali com o nervo ciático tocado, dolorido. Pelo menos o texto revela que ele teve necessidade de apoio, de uma bengala. E essa mesma bengala que Deus lhe deu naquele momento é que nós vemos depois de 60 anos, em torno disso, ele ainda está com essa bengala, e ela serviu de apoio para ele ainda na sua morte. Agora, o que Deus queria dizer com ele ao lhe dar essa bengala? Que presente, né? Deus dando uma bengala para o seu escolhido por tudo que ele fez. E a gente pode entender o seguinte: Deus queria que ele andasse mais devagar, andasse dependente, ele aprendesse a dar passos dependentes de Deus. E é interessante que Deus nunca o curou, nunca tirou da sua vida a bengala. Nós temos um outro personagem bíblico, o apóstolo Paulo. Ele também tinha uma situação que nós não sabemos de fato qual é, que ele pede para Deus: Deus, tira. Deus falou para ele o seguinte: eu posso tirar, mas eu também tiro a minha graça. E a opção de Paulo foi: eu fico com essa dificuldade, mas eu quero a graça. A história de Jacó é uma história da graça de Deus transformando a sua vida e a sua vida familiar. Esse foi um momento da mão na bengala, num contexto onde ele está com os seus filhos, nós diríamos assim, num culto doméstico, abençoando, adorando a Deus, mas com a mão na bengala. Que a graça de Deus, que a bengala abençoadora na sua vida e na minha seja um fator de dependência, de nós andarmos mais devagar nos nossos planos, andando com Deus, mesmo com a bengala. Se Deus não tirar alguma dificuldade maior da sua vida e da minha, mas nós podemos depender da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.